Olá, chegamos à nossa terceira aula, ao nosso terceiro vídeo do curso Como Construir um Artigo para o seu blog. Primeiramente, eu quero agradecer a você por estar acompanhando essas minhas aulas e espero que possa contribuir com sua aprendizagem e para que você possa fazer seu artigo para o seu blog de forma legal. Então vamos agora aqui à nossa aula. Nessa aula 3, nós vamos ver como é a estruturação de um artigo para o blog, que tem alguma especificidade quando comparado a outra forma de escrita. Mas antes de entrar aqui nas 4 partes que constituem o artigo, eu quero fazer aqui algumas pequenas advertências. Em primeiro lugar, o artigo para o blog, as frases devem ser curtas. Isto porque o leitor online, ele tem essa característica de ser um leitor que não tem hábito de ler muito. Além das frases curtas, você vai ter, os parágrafos vão ser, cada parágrafo deve ter de 3 a 5 linhas no máximo. E no corpo do seu artigo, ele deve ser dividido por intertítulos a cada 3 a 4 parágrafos ou 5 no máximo. Esse artigo deve ser bastante ilustrativo e ter uma quantidade de palavras de 500 a 800 palavras. Mais uma vez, eu quero repetir, dar ênfase a essa questão aqui, é que para o leitor atual, é um leitor que a cada dia lê menos, e é um leitor muito mais apressado, como tudo que caracteriza a nossa era atual, a nossa contemporaneidade. Ou seja, é uma pessoa que está bastante, digamos assim, a gente parece que nós todos hoje somos estressados ou nós somos hiperativos. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Nós somos o mundo cheio de informação, a gente está a cada dia mais e mais exigindo velocidade de nós mesmos. Então, nós vamos aqui para a primeira parte do seu artigo, que é o título. O título, ele tem uma grande característica de ser matador, ou seja, matador em que sentido? Na hora que o leitor botar o olho em cima do seu título, ele deve se convencer a ler o seu artigo. Dentro desse título, ele deve ter algumas expressões que são chamadas de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são palavras, espécie de palavras-chave, que aguçam o desejo e são também carregadas de bastante afeto, desejo e ânsia por comprar, por consumir, por adquirir alguma coisa. E, ao mesmo tempo, como a própria característica do título, ele deve ter a própria palavra-chave do seu artigo e ser uma espécie de resumo com uma frase. Olha, e aqui eu vou dar um exemplo do que seria mais ou menos um artigo matador. Por exemplo, ao invés de você colocar assim, simplesmente como escrever um artigo para blog, olha aqui como seria um artigo mais matador que estaria aí já trabalhando com palavras-chave. Saiba como escrever de forma fácil um artigo para o seu blog. Ou então, escreva em menos de 30 minutos um artigo para o seu blog. Ou então, aprenda uma maneira fácil e prática de escrever um artigo para o seu blog. Você veja que nesses 3 títulos que eu citei, eles passam a ideia para a pessoa de que você vai conseguir a coisa bastante fácil, de bastante facilidade. Olha, e infelizmente, todos nós, os humanos, têm essa característica de querer achar que as coisas são fáceis. Muito embora que quando ele chega lá, ele vai ver que precisa um pouco de trabalho. Não é tão fácil assim. Mas ele precisa ter na cabeça essa coisa, porque ao ter isso na cabeça, ele automaticamente vai se interessar em ler seu artigo. Então aqui nós vamos
Agora vamos passar para a segunda parte do artigo, que é a introdução. Na introdução do artigo, que lá no inglês chama-se lead, ou seja, cabeça, ele deve conter, novamente, um resumo introdutório, ele deve ser chamativo e, mais uma vez, ele deve conter a palavra-chave. Ou seja, se o meu artigo vai ser como escrever um artigo para blog, logo, como escrever um artigo para blog vai ter que conter aqui dentro, ok? Agora vamos para a terceira parte do artigo, que é o corpo. Olha, o corpo é a parte maior do artigo, geralmente vai ter de 7 a 8 a 9 parágrafos, ou 10, dependendo aí do tamanho do seu artigo. E, novamente, aqui dentro deve conter, novamente, 2 ou 3 ou 4 palavras-chave. E uma característica do corpo do artigo é que você vai descrever o assunto, você vai fazer citações, você vai fazer sua análise, suas considerações. Ou seja, quando você cita, você descreve, está descrevendo o assunto, você está citando fontes, ou fazendo citações, várias citações sobre aquele assunto. E ao mesmo tempo você analisa o que você descreveu, você analisa o que você citou, vai dar um peso muito maior para quem está lendo. Vai na cabeça do leitor, ele vai dizer, realmente esse camarada sabe do que está falando. E isso vai te dar uma autoridade muito grande sobre o seu texto. E uma outra característica do corpo é que ele deve ser dividido em intertítulos, ou seja, a cada 3 ou 4 parágrafos você coloca um intertítulozinho, que geralmente é essa palavra-chave aqui, ou seja, como escrever um artigo para o blog. Só que eu não vou colocar de novo como escrever um artigo para o blog, ou algumas técnicas da escrita do blog, ou então algumas maneiras do blog, como encontrar fontes e por aí vai, ou seja, para o seu artigo. Mas sempre essa palavra-chave artigo para o blog, ou ela ou sinônimo, deve conter aqui dentro do corpo. Outra coisa é que ele deve ser bastante ilustrativo. Voltando até aqui a questão das considerações iniciais que eu fiz, outra característica da nossa atualidade, do mundo atual, é que o ser humano hoje é muito visual e auditivo. Uma boa imagem que case com o que você está, que complemente o que você está falando, ela vai ser bastante interessante para o seu blog e vai prender bastante a atenção do seu leitor. E por último, a conclusão. A conclusão, no caso específico para o artigo do blog, ela se diferencia das outras conclusões. Por quê? Porque além de você ter o parágrafo conclusivo, você vai tentar chamar o leitor para outras leituras, para que ele continue no seu blog, ou se você está já anunciando um produto, você vai automaticamente chamá-lo para venda. Então, em linhas gerais, essa é a forma como se estrutura um blog. Ficamos por aqui e te espero na próxima aula, quando nós vamos falar sobre o lead, como é que é construído o lead num blog.